Desde o início da humanidade, Deus tem se manifestado por meio de sonhos e visões para revelar seus planos e direcionar as pessoas a um propósito específico. Desde a interpretação dos sonhos de Faraó realizada por José até as profecias entregues a Daniel, os sonhos desempenharam um papel essencial na forma como Deus guiou seu povo ao longo da história. Esse padrão continua até os dias de hoje, em que Deus frequentemente utiliza sonhos como uma maneira de se comunicar conosco e oferecer orientação espiritual. Neste vídeo vou compartilhar 9 formas como Deus usa os sonhos para falar conosco. Escreva nos comentários qual dessas maneiras Deus usa para falar com você. Sem mais delongas, vamos ao primeiro ponto: os sonhos recorrentes. Sonhos recorrentes são aqueles que se repetem, trazendo sempre o mesmo cenário ou mensagem. Se você continua sonhando com o mesmo acontecimento, é possível que Deus esteja tentando chamar sua atenção para algo específico que exige sua intervenção. Talvez você vá dormir, tenha um sonho, acorde e depois retorne ao sono apenas para sonhar a mesma coisa. Nesse caso, Deus está destacando um assunto que merece sua atenção imediata e, em muitos casos, oração. Por exemplo, se o sonho envolve a perda de um ente querido, isso pode ser um chamado para interceder pela proteção daquela pessoa e orar contra o risco de perda prematura. Muitos dos sonhos que consideramos pesadelos podem, na verdade, ser alertas divinos. É importante compreender que eles só se tornam verdadeiros pesadelos se ignorados e deixados sem a devida oração. No livro de Gênesis, no capítulo 41, vemos um exemplo claro disso, quando Faraó, governante do Egito, teve 2 sonhos que o deixaram perplexo. Em um dos sonhos, ele viu 7 vacas magras devorando vacas bem alimentadas. No outro, plantas murchas consumiam plantas saudáveis. Para muitos, esses sonhos seriam interpretados como pesadelos assustadores, mas na verdade eram advertências divinas sobre um futuro de abundância e, em seguida, escassez no Egito. José, ao interpretar os sonhos de Faraó, foi enfático ao dizer, no versículo 25 do capítulo 41 de Gênesis: o sonho de Faraó é um só Deus mostrou a Faraó o que ele está prestes a fazer. Embora Faraó tenha tido 2 sonhos distintos, José explicou que ambos apontavam para o mesmo evento futuro: anos de fartura seguidos por anos de fome. Além disso, no versículo 32, José acrescenta que o fato de Deus ter mostrado o sonho 2 vezes era um sinal de que o plano divino estava firmado e seria cumprido em breve. A repetição desses sonhos serviu para confirmar a mensagem de Deus a Faraó, destacando a importância de sua realização. Sonhos recorrentes frequentemente indicam uma mensagem crucial ou um chamado divino, que não cessará até que você compreenda e responda a ele. No versículo 32 de Gênesis, José oferece uma explicação mais profunda, afirmando: quanto ao fato de ter sido duplicado o sonho ao Faraó 2 vezes, é porque a coisa está firmemente decidida por Deus, e Deus a fará acontecer em breve. A palavra hebraica usada para duplicado sugere repetição ou confirmação. Deus mostrou o mesmo sonho ao Faraó 2 vezes para destacar que o evento predito era certo e que se cumpriria rapidamente. Quando sonhos se repetem, geralmente indicam uma mensagem crucial ou um chamado divino que continuará até que o entendimento e a resposta sejam alcançados. Portanto, se você tem sonhos recorrentes, isso pode significar que Deus deseja que você enfrente essa situação por meio da oração ou do jejum. Os sonhos vívidos são outro tipo de manifestação, aqueles que parecem extremamente reais e que permanecem na mente e até refletem no corpo. Dias depois, há momentos em que podemos ter sonhos e não dar-lhes a devida atenção, mas em alguns casos, Deus nos permite experimentar sonhos tão reais e por vezes perturbadores, para que possamos levar suas mensagens a sério. Dessa maneira, torna-se quase impossível ignorar o que ele deseja comunicar. No capítulo 4 de Daniel, o rei Nabucodonosor descreve um sonho que o perturbou profundamente. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e prosperando no meu palácio. Tive um sonho que me fez tremer, e os pensamentos na cama e as visões na minha mente me assustaram. Sonhos assim são usados por Deus para capturar nossa total atenção e nos fazer refletir sobre a mensagem que está sendo transmitida. Em Jó 7, versículos 14, vemos Jó afirmando: Tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. O objetivo desses sonhos não é causar medo, mas servir de alerta. Um exemplo disso é o que Deus fez com os magos que visitaram Jesus. Em Mateus 2, versículos 12,
lemos que ao final da visita foram avisados em sonho para retornar a seu país por um caminho diferente e evitar Herodes. Embora o aviso possa ter lhes causado medo, serviu para protegê-los e garantir sua segurança. Se tivessem ignorado o aviso, poderiam ter enfrentado sérios riscos. Assim, se você sonha com fracassos ou provações e não age em relação a isso, como em oração, não deve se surpreender se tais dificuldades realmente surgirem. Os sonhos proféticos trazem uma dimensão ainda mais reveladora, pois dizem respeito ao passado, presente ou futuro. Em Amós 3, versículo 7 está escrito que, certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os sonhos proféticos são aqueles que revelam aspectos do passado, presente ou futuro, dando vislumbres dos planos de Deus. Em Atos 16, dos versículos 6 ao 10, lemos um exemplo claro disso, onde o apóstolo Paulo recebe uma visão que o direciona ao seu próximo passo no ministério. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Depois, ao tentarem ir a Bitínia, novamente o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Após passarem pela Mísia e chegarem a Troade, Paulo teve uma visão noturna. Um homem da Macedônia em pé suplicando: "Venha à Macedônia e ajude-nos." Após a visão, Paulo e seus companheiros compreenderam que Deus os chamava para anunciar o Evangelho ali. Esse é um exemplo de como sonhos proféticos podem trazer mensagens detalhadas que envolvem eventos específicos e revelam o direcionamento divino. Quando esses sonhos se concretizam, podem indicar um dom especial dado por Deus para entender seus planos e atuar conforme sua vontade. Outro tipo de sonho é o sonho de intercessão. Em certas ocasiões, você pode se ver orando em sonhos. E isso geralmente significa que seu espírito está em ação, intercedendo por você ou por situações específicas. Em Romanos 8, versículos 26 e 27, encontramos que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse tipo de sonho reforça a conexão entre seu espírito e o Espírito Santo, indicando que mesmo durante o sono você está em sintonia com Deus, intercedendo de acordo com sua vontade. Ao acordar, é recomendado continuar uma vida de oração, mantendo o espírito forte e em comunhão com Deus. Há também os sonhos de ensino ou sonhos bíblicos, que trazem simbolismos de personagens, locais ou histórias das Escrituras, refletindo aspectos de sua própria identidade ou chamado. No livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 9 ao 16, Pedro sonha com animais que para os judeus eram considerados impuros, mas que Deus lhe ordena que coma. A visão aponta para a vontade de Deus de levar o Evangelho aos gentios, rompendo as barreiras culturais da época. Sonhos com figuras bíblicas ou parábolas podem indicar lições importantes para a vida pessoal, ou ensinamentos específicos das Escrituras que você precisa compreender. Se você frequentemente se vê encontrando passagens ou personagens bíblicos em sonhos, pode ser uma indicação de que Deus está usando esses elementos para moldar o seu entendimento e fortalecer sua jornada espiritual. Sonhos nas Escrituras representam uma forma pela qual Deus traz revelações profundas àqueles que escolhe instruir. Jesus mencionou que o Espírito Santo, enviado pelo Pai, ensinaria todas as coisas, e esse aprendizado pode ocorrer tanto durante o dia quanto em momentos de descanso, quando o Espírito sela conhecimentos diretamente em nosso ser. Em Jó 33, lemos que em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Aqui vemos que Deus não apenas instrui, mas também assegura que sua mensagem fique gravada em nosso espírito enquanto dormimos, trazendo aprendizado e revelação além do entendimento comum. Outro tipo de sonho importante são os sonhos orientadores, que revelam o caminho que Deus deseja que você siga e as decisões que ele o encoraja a tomar. Em Atos 10, nos versículos 1 e 2, um anjo apareceu a Cornélio, um homem devoto, orientando-o a buscar Pedro para receber instruções sobre a salvação. Esse foi um sonho orientador, pois Cornélio recebeu instruções detalhadas sobre a direção espiritual que deveria seguir. Esse tipo de sonho traz clareza quando estamos em momentos de dúvida ou confusão, apontando a direção que Deus quer estabelecer em nossas vidas. Também temos os sonhos de advertência, os quais Deus usa para nos alertar e proteger de possíveis perigos. Em Mateus 2, versículos 12 e 13,
Um anjo alertou José em um sonho para que ele não retornasse à Judéia após ter fugido para o Egito com Maria e Jesus, protegendo-os da ameaça de Herodes. Sonhos de advertência podem nos preparar para evitar problemas futuros e nos impedir de seguir caminhos prejudiciais. Se esses alertas forem ignorados, as dificuldades que surgirem não devem ser uma surpresa, pois Deus, em sua misericórdia, já havia dado o aviso. Os sonhos de identidade são outra forma de revelação, ajudando a pessoa a entender seu propósito ou vocação. José, por exemplo, sonhava repetidamente com situações em que estava em posição de liderança sobre seus irmãos, dando-lhe uma visão inicial de seu destino. Esses sonhos foram um vislumbre do que estava por vir, indicando seu papel dentro do plano de Deus. Da mesma forma, quando alguém sonha com um chamado específico, como pregar o Evangelho ou servir em uma função sacerdotal, esses sonhos apontam para a identidade e o destino que Deus planejou. Eles ajudam a confirmar e a revelar o propósito de vida, alinhando-o ao projeto soberano que Deus tem para cada pessoa. Sonhos ministeriais podem surgir em que você se vê pregando para multidões, expulsando demônios ou curando enfermos. Esses sonhos indicam dons espirituais que estão florescendo em sua vida e um chamado para impactar o reino de Deus de forma mais intensa. Nesses momentos, busque ao Espírito Santo por discernimento para entender a profundidade do que ele deseja comunicar. E então, meus irmãos, concluímos nosso estudo de hoje. Agradeço por terem ficado conosco até o final. Se este conteúdo trouxe edificação para a sua vida, compartilhe suas impressões nos comentários, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo encontro.